Tainá, obrigada. Até já. Tainá volta daqui a pouquinho com a gente falando sobre outros assuntos. Agora é hora da gente falar sobre eleições. Expectativa: o Tribunal Superior Eleitoral julga hoje à noite o pedido de fusão do PSL com o DEM, que vai resultar no União Brasil. Kenzo Matida está chegando com mais informações para a gente em Brasília. Oi, Kenzo. Olá, Roberta. Boa tarde para você e a todos. Exatamente, Roberta. O ministro Edson Fachin é o relator dessa ação, né? Ele recebeu essa documentação do novo partido em novembro do ano passado, né? E se for aprovado, de fato, pelo TSE, o União Brasil vai contar com a maior bancada na Câmara dos Deputados. A gente vai girar com a nossa reportagem, vai conversar agora com Cássio Zema, que vai explicar para a gente essa bancada, esse super partido que vai se formar, que deve se formar, então, ainda hoje, para esse julgamento que começa às 7 da noite, né, Cássio? E é importante a gente lembrar que esse partido, a fusão desse partido tem ativos super importantes, porque mais tempo de campanha eleitoral e mais dinheiro também do fundo eleitoral. Cássio vai explicar tudo isso para a gente. Boa tarde, Cássio. Vamos lá então, Kenzo. Boa tarde para você, para a Roberta, todo mundo que acompanha o Visão nessa terça-feira. Então é isso, Kenzo. Caso seja então aprovada a criação do União Brasil, a legenda vai ter sim a maior bancada da Câmara dos Deputados. Hoje os dois partidos juntos, tanto o PSL quanto o DEM, têm 81 deputados federais e 7 senadores. Só para a gente ter uma ideia desse cenário, então, de 81 deputados federais, 55 do PSL, são do PSL, são filiados ao PSL, mas é claro que desde que o presidente Jair Bolsonaro deixou o partido ali no finalzinho de 2019, muitos devem deixar o partido também, estão insatisfeitos com o andamento, com os rumos do partido e devem deixar então se filiando a outras legendas ou até mesmo o atual partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL. Mas de fato, Kenzo, hoje a partir das 7 horas da noite, então os ministros vão decidir pelo registro ou não dessa nova legenda, União Brasil, para saber se de fato vamos ter a fusão do DEM com o PSL. Mas, e caso então de aprovação, como você disse, Kenzo, tem essa fusão, pode trazer alguns bons benefícios para a União Brasil. E qual seria? O primeiro deles, e também um dos mais importantes, é o direito de ter uma fatia bem maior no fundo eleitoral, que foi aprovado ano passado pelo Congresso Nacional, no valor de quase 5 bilhões de reais. Também terá aí direito a mais tempo nas propagandas eleitorais, tanto de rádio quanto de TV. E claro, com a fusão de dois partidos, a legenda então terá um novo número nas urnas, e agora vai passar a ser 44. É claro que acaba se tornando um grande partido, né? Um partido aí com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante também no andamento das eleições, para aprovação de projetos, de PECs, tudo lá no Congresso Nacional. Mas é claro que outros partidos também estão se movimentando para criar forças agora nessas eleições de 2022 e estão recorrendo também, é claro, ao que a gente chama das federações partidárias, que foi por lei criada no ano passado e começa a valer a partir deste ano das eleições de 2022. Mas é claro que essas federações partidárias é preciso aí muita articulação política, muito interesse político por volta aí no entorno de tudo isso. É claro, precisa de tempo para fazer essas federações andarem a partir de agora, mas de fato hoje devemos ter então essa primeira fusão do DEM com o PSL, se tornando então o União Brasil. Volto com vocês. Pois é, Cássio, com grandes desafios aí pela frente. Obrigada pelas suas informações até agora. Vou chamar nosso Gustavo Uribe, também Basília Rodrigues, para a gente falar sobre esse assunto, sobre esse julgamento esperado para a noite desta terça-feira. Uribe, o União Brasil será o maior partido do país, vai assumir grande parte das cadeiras no Congresso Nacional, na verdade a maioria delas, só que já enfrenta outros desafios enormes e brigas internas, inclusive sobre o posicionamento nas eleições. Roberta, todo casamento tem crise conjugal e é justamente o que tem acontecido em relação à União Brasil. Ele é o tio Patinhas da eleição deste ano, segundo alguns congressistas. Ele terá acesso a um fundo partidário e também fundo eleitoral de quase 1 bilhão. É muito dinheiro para fazer campanhas. E uma bancada forte de 81 parlamentares. É um partido que vai se colocar como player, independentemente de quem seja eleito como presidente do Brasil neste ano, porque ele será
passará por ele todas as definições quase no Congresso Nacional e também, eventualmente, a formação da esplanada dos ministérios, as futuras equipes ministeriais, independentemente se o presidente for Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro ou Ciro Gomes, entre outros. O partido chega com algumas dificuldades, como todo o casamento, porque você tem duas siglas com posições muito diversas, até ideologicamente. O DEM, que tem uma capilaridade nacional, e o PSL, que ganhou força nas últimas eleições, com uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, mas que não é um partido tão capilarizado. Então, regionalmente, você tem alguns embates, mas são pequenos, porque o DEM costuma impor mais sua posição, porque já tem uma tradição e uma história nos locais, enfim, nos palanques regionais. A questão presidencial é, sobretudo, quem apoiar nas eleições deste ano. Por quê? A ala do DEM tem muita resistência ao nome de Sérgio Moro do Podemos e gostaria de apoiar um outro candidato. O PSL não, o PSL quer fazer esse casamento. Inclusive, Luciano Bivar, que deve ser o presidente nacional do União Brasil, ele é cotado para ser o vice, candidato a vice de Sérgio Moro. Havia até a possibilidade de uma filiação de Sérgio Moro à União Brasil, mas a ala do DEM tem resistido muito, acha que não, que é necessário esperar até abril, porque abril o cenário estará mais claro para uma filiação, se realmente será uma candidatura que irá empolgar o eleitorado, sair aí dos 10% e ser uma alternativa aí de terceira via para tentar chegar ao segundo turno. E a pressa, viu, Roberta, desse julgamento terminar o mais rápido possível. Por quê? Porque a janela partidária, ela começa no dia 3 de março. Janela partidária é o período em que os parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato. Com a fusão, aquele grupo do PSL que estava afiliado, mais bolsonarista, tem a permissão de deixar o partido. Então, eles devem deixar para se filiar ao PL. A questão é aqueles que podem ingressar no União Brasil. É por isso que o União Brasil está esperando esse resultado o mais rápido possível em fevereiro, para tentar aproveitar novas filiações agora na janela partidária e poder, assim, crescer ainda mais este bolo de recursos que o tornou, o apelido agora do União Brasil no Congresso Nacional, é Tio Patinhas. Pois é. Ô Basília, para você completar a fusão dos dois partidos, para a gente falar sobre a fusão dos dois partidos, ele altera a lista de pré-candidatos à presidência da República. Quais serão os maiores desafios nesse sentido? Altera sim, Roberta, Uribe, né? Muito boa essa do Tio Patinhas. Olha, além de ser partido, União Brasil também quer ter pré-candidato à presidência da República. Isso embola um pouco o jogo, né? Você vê que todos os partidos aí que estão se propondo ser terceira via não querem ser vice, querem ser o candidato, né? O titular da chapa, por isso tantos nomes acabaram pulverizando essa dita terceira via. Hoje vai ter uma reunião do União Brasil paralelamente a esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que deve sim confirmar então essa fusão do PSL com Democratas, uma reunião do União Brasil para tirar um nome aí e anunciar o seu próprio pré-candidato à presidência da República. Quais são aí as apostas? Alguns integrantes de ambas legendas aparecem como prediletos, né, nessa disputa interna. A gente tem o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, o ACM Neto, que até pouco tempo era o presidente do Democratas, mas nessa fusão ele perde a condição de presidente, e o Luciano Bivar, citado aí pelo Uribe, que será o presidente do União Brasil, ele poderá ter o nome anunciado como pré-candidato à presidência da República a partir desta reunião, que vai acontecer hoje por volta de 5 horas da tarde. Então, primeiro, é um casamento interno, tem que derrubar arestas, né, paredes entre esses democratas / PSLs, que agora vão se ver dentro do mesmo barco, né? São do mesmo partido, vão ter que se aturar também. E há diferenças internas. Para depois pensar no casamento, aliança, federação com outros partidos. Já há o cortejo com o MDB, com o PSDB, Baleia do MDB, Bruno Araújo do PSDB. Só que há aí, entre esses integrantes do União Brasil, com quem eu conversei hoje, a defesa de um jogo que se diz neutro, mas muito perigoso também. Eles querem que numa eventual federação com o PSDB ou MDB, esses partidos abram mão de suas pré-candidaturas. Então, eles fazem um casamento, mas aí
largariam de uma maneira neutra, sem indicar quem é o pré-candidato de cada partido, para lá na frente, na peneira da terceira via, retirar uma dobradinha. Um nome só para a presidência da República e um nome só para a vice-presidência. Mas quem é, a essa altura do campeonato, que vai querer perder esse rótulo de pré-candidato à presidência da República? A gente está falando de fevereiro ainda. Ainda tem um tempinho para as convenções partidárias. O União Brasil chega se sentindo maior e, de fato, numericamente, ele já é o gigante do Congresso Nacional. Do ponto de vista financeiro, olha aí o tio Patinhas cobrando os seus sobrinhos, né? Ele também quer se fazer poderoso por isso, ter um nome de pré-candidato entre esses três que eu citei para vocês, Caiado, ACM Neto ou Luciano Bivar, e ainda impor essa condição aos seus futuros aliados, seja por aliança ali partidária ou federação mesmo, que todo mundo deixe para lá o título de pré-candidato e foque num só nome para a terceira via. A conferir. Há tempos que eu não falava isso. A conferir. Bom, gente, obrigada. Assunto também para o nosso comentarista Alexandre Borges, que vem chegando com a gente, falando do Rio. Oi, Alexandre, boa tarde. O que dá para a gente esperar do cenário político eleitoral com a criação desse partido? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que acompanham o Visão. É um fenômeno interessante a gente discutir o nascimento de um novo partido num país com mais de 30 partidos, porque esse pode ser o maior de todos, como foi dito pelos meus companheiros anteriormente, mas ainda não é garantido. Por quê? Porque no papel, quando você soma os deputados federais do Democratas com o PSL, você chega ao número de 81 deputados, mas a gente sabe que esse é um número ilusório, porque já houve uma debandada de alguns deputados e esse processo deve se acirrar muito, principalmente com a saída dos políticos bolsonaristas, apoiadores do governo. Por exemplo, o Democratas tem 2 ministros, tem Tereza Cristina, tem Onyx Lorenzoni. Então, você tem... É natural que muita gente, inclusive do PSL, que era o partido de Jair Bolsonaro, que elegeu o presidente em 2018, tem aí uma debandada. Vários, inclusive, são muito abertos falando sobre isso. Então, o que interessa primeiro é quantos deputados vão sair. Vão sair 20, vão sair 30, que são os números aí que se cogitam. Se saírem, por exemplo, 30 deputados, sobrarem 51, 50, já não vai ser mais a maior bancada da Câmara. O que União Brasil mantém o maior fundo partidário, o maior tempo de TV e realmente é um partido que nasce muito rico. Mas isso é muito curioso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nasce muito rico, ele não tem uma liderança nacional clara, competitiva para as eleições de 2022. Então, como a Basília lembrou, claro que vai ter gente saindo como pré-candidato, mas pode ser uma pré-candidatura pro forma, para negociar, para botar ali o bode na loja de cristais, enfim, na sala. Agora, não tem o DEM tentou emplacar o ex-ministro da Saúde, Mandetta, não aconteceu, não performou nas pesquisas e hoje nem PSL nem Democratas tem aí um nome que represente hoje a terceira via. Então, eles não têm muito espaço no bolsonarismo, não têm afinidade ideológica com o petismo e tentaram, e ainda tem alguma conversa, improvável, mas alguma conversa com a candidatura de Sérgio Moro. Então, é um partido que nasce muito grande, muito rico, mesmo que caia a 50 deputados, é 10% da Câmara. Então, ainda é muito grande, mas pode não ter nenhuma liderança nacional que seja competitiva para a eleição para presidente. Apenas se concentrando, então, nas disputas regionais para governo de estado, deputado estadual, deputado federal. Então, é por isso que a gente pode estar vendo hoje nascer o maior partido pequeno do mundo. Tá certo, Alexandre. Obrigada pela sua participação.